Muito bom dia a vocês, meus queridos alunos aí do sétimo ano. Hoje vamos voltar aí para nossa aula de geografia e vamos recapitular um pouco, vamos falar coisas novas sobre a nossa matéria agora, que é a economia e as disparidades socioterritoriais aí do nosso planeta, né? O que a gente tem que pensar? Vamos lá. Quando a gente pensa em economia, a gente pensa em produção de riqueza, a gente pensa em renda, a gente pensa em dinheiro e em produtos que são tidos como valor, né? Algo que nos dá valor. E aí, para que a gente possa pensar bem sobre essas coisas, a gente tem que analisar algumas coisas, né? A gente tem que analisar. Primeiro, quando a gente pensa em um país, a gente tem que pensar que um país ele tem a funcionalidade parecida com a de uma empresa. O país ele tem renda, ele tem lucro, ele tem superávit, que é quando ele tem um saldo positivo, né? E ele tem déficit quando ele tem um saldo negativo de produção. A produção de riqueza de um país é medida por um indicador chamado PIB, que é o Produto Interno Bruto. O PIB ele é a junção de toda a riqueza produzida dentro de um país. Tudo que um país produz de riqueza é parte do PIB. Então se um país tem um PIB com um número muito elevado, é um país rico? Não necessariamente. Porque aí entra a má distribuição dessa renda. Isso é um problema gravíssimo de países subdesenvolvidos, como é o exemplo do nosso Brasilzão, né? Tem muita gente pobre e pouquíssima gente com dinheiro, né? Com o capital. Então, muito pouca gente rica e muita gente pobre, né? Quando a gente fala aí de riqueza e de pobreza de uma nação, nós temos que levar em conta várias coisas, né? Vários fatores, vários pontos que são definidos aí dentro de um país. Um importantíssimo é a renda per capita. Per capita é a renda por cabeça, né? Você divide tudo que um país ganha, né? Toda a renda de um país, todo o PIB de um país, e divide ela pelo número de habitantes que nós podemos ter aí numa nação. Aí nós temos a renda per capita do país. Quando a gente tem o número da renda per capita, quer dizer que então, se nós fazer uma conta básica aqui, se um país ganha 1.000 e ele tem 1.000 habitantes, então a renda per capita é 1. Isso. Quer dizer que cada um tem 1? Não. A gente acabou de falar, o nosso pensamento acabou de acontecer. Não necessariamente, na verdade, necessariamente não, no nosso sistema, todos têm o mesmo, né? Alguns têm uma quantia muito mais elevada do que outros. E aí a gente vem com a desigualdade, né? A desigualdade social. Para entender como que uma sociedade vive em qualidade mesmo de vida e qualidade da sociedade mesmo, nós utilizamos aí um número que é chamado o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, né? Esse IDH ele leva em consideração 3 fatores, que é a distribuição de renda, que é a escolaridade de um país, o tempo que as pessoas passam dentro da vida escolar, da vida educacional formal, né? Porque quer dizer que se você lê um livro ali, você não está participando no meio educacional, sim, você está participando de um modo informal na tua casa, se educando,
mas o que entra no IDH é a educação formal, o tempo que a gente passa dentro de instituições de ensino formais, que dão para a gente aí certificados, que são reconhecidas pelo Ministério da Educação. O segundo é o fator econômico no país, né? Nós temos a educação, a economia, né? A produção, o PIB, a distribuição de renda de um país, e por fim nós temos a saúde, né? De uma nação, a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade, como funcionam os sistemas de saúde de um país, né? E aí a gente consegue analisar, né, o IDH de uma nação, né? Se a gente, na parte da saúde também vem a longevidade, né, qual a expectativa de vida de determinado país, contas também a mortalidade infantil, né, quantas crianças nascem e morrem aí logo após as mães terem dado à luz, né? Como que funciona, porque isso tudo fica muito interligado ao desenvolvimento de um país, né? Essas coisas elas acontecem, a taxa de mortalidade é muito mais alta também quando a gente não tem um sistema de saneamento, quando a gente não tem um sistema de saúde que de fato vá proteger, né, as gestantes e os nenéns recém-nascidos, né? Isso é complicadíssimo, né? Para que essas coisas sigam e aconteçam aí de uma forma justa, nós temos que ter aí como cerne importantíssimo a democracia e a cidadania, né? As nações, os países que não conseguem desenvolver uma democracia sólida, um sistema onde a cidadania acontece de fato, são países que são aí demonstradamente, por dados e empírico também, a gente pode observar, são países que ficam muito aquém nos índices de desenvolvimento humano, né? Lembrando que sobre esses índices de desenvolvimento humano, eu estou até tranquilo com vocês, porque eu sei que nós passamos ali pela lousa, né? Um pouco o nosso índice de desenvolvimento, nós falamos que ele vai de 0 a 1, né? É mais uma retomada, até para que vocês possam realizar os exercícios que eu vou propor para vocês ao término dessa aula aqui, que eles vão ser feitos para a próxima aula, que também é hoje. Então, nós temos aí, hoje, sexta-feira, dia 3, 2 aulas, né, de geografia. Então, a primeira é uma retomada da nossa ideia do que foi visto já até, para que a gente possa aí realizar os exercícios e na próxima aula, já no dia 10, fazer a correção desses exercícios aqui com vocês por vídeo. E no dia 10 ainda também nós vamos falar sobre a população brasileira, né? Como ela está distribuída, de que forma existem disparidades dentro do nosso próprio país, e ela é gigantesca, né? Nós podemos pensar em várias realidades dentro do nosso país, né? Bom, gente, espero então que vocês tenham conseguido entender o conceito da economia, do PIB, do IDH, da má distribuição de renda, né? Do PIB per capita, do número de habitantes, e como todos esses fatores aí são primordiais para o desenvolvimento de um país, né? E que a gente perceba também que muitas vezes dentro de um país, e aí o caso do nosso país, que nós vamos falar na aula do dia 10, como que nós temos aí várias realidades diferentes dentro de uma mesma nação, de um mesmo país. O que é complicadíssimo, né? Porque se a gente pensa no PIB, o PIB ele é nacional, é a produção da riqueza do país, não da região. E o que a gente tem que ter em mente? Será que nós somos um país democrático? Será que a cidadania é exercida da mesma maneira dentro do nosso país, dentro do nosso território todo, né? São coisas que devem ficar aí
atrás da nossa orelha, e que eu espero que essas questões possam aparecer para vocês, o questionamento e a reflexão sobre isso com, com, com os exercícios aí da página 50 que vocês vão realizar aí nessa aula ainda do dia de hoje, na próxima aula, e que vai ser corrigida junto com vocês na primeira aula do dia 10, certo? Então é isso aí, gente. Um abraço, saudade de vocês. Espero que em breve a gente esteja junto aí. Tchau, fiquem com Deus.